Bom, agora já estava gravando. Então, a gente vai terminar de conteúdo do curso em 2 aulas. Hoje a gente vai falar sobre redutibilidade em R, em C, os complexos reais. E na próxima aula a gente fala sobre redutibilidade sobre corpos finitos. Então, só para deixar gravado, eu comentei até com o Elton e o Lucas, que é o seguinte: vai ter avaliação no dia primeiro. Então, a gente termina o conteúdo quarta, então tem 2 aulas de exercício e tem essa avaliação no dia primeiro. Quem precisar, olha o que eu ainda estou fazendo. Quem precisar ainda de ponto, alguma coisa, eles que ainda querem sobreviver ao curso, eu vou fazer uma substitutiva no dia 6 de dezembro. Então, no dia primeiro faz a avaliação, eu dou a nota até o dia 3, tá? Nota final, e aquele que quiser, obviamente, são os alunos que mais, ou que fizeram a maioria das atividades avaliativas, ou que estão aqui presentes na maioria das aulas, né? Então, eu sei exatamente quem são os alunos que estão aqui presentes. Esses daí vão ter a chance de fazer uma substitutiva e eliminar uma das 2 notas aqui. Avaliação 1, avaliação 2. Elimina uma dessas 2, a menor. E essa substitutiva cai o assunto do semestre inteiro, tanto de grupo quanto de ano. Ah, mas aí, e se eu tirar uma nota menor nessa substitutiva do que a avaliação 1, avaliação 2? Não tem problema, eu descarto essa nota. Não vai te prejudicar. Essa substitutiva é só para ajudar mesmo. Quem precisar. E eu espero que ninguém daqui precise. Tá? Espero que vocês não precisem dessa, porque também é menos trabalho para mim. Né? Não. Estou dando essa oportunidade. Darlan, só Diga outra aí. coisa. A atividade vale 0,2 ou 0,3? Como é 02 ou 03? Não entendi. 20% ou 30% da nota? 33,3, né? Eu achei que era 20%. É um terço. Ah, que ótimo, então. Porque eu já tava... É. Porque foi assim, ó, na hora que eu fui fazer a atividade, eu percebi que por ser 20%, a nota não ia valer nada se eu tivesse feito a atividade ou não. Eu falei, olha, eu vou fazer, né? Não vou. O É bom que peso aprende. das Uhum. provas, o peso de cada prova é quanto? Não, a atividade avaliativa, a média é um terço da nota. Avaliação um terço, avaliação 2 um terço. Entendeu? Então, Ah, aqui ó, tá, você tá. tira a média, obviamente, você vai excluir a sua menor nota das 6. Se você deixou de fazer alguma, você elimina essa. E tira a média, né? A média a gente vai dividir por 5. A soma da nota divide por 5. E aí pega a nota dessa, e tira a média. E é simples, não tem. Não tem. Não Isso tem aí nada. foi Dio inventando arte. Quando eu fui perguntar a ele, você vai multiplicar por 0,3, depois você vai somar com Não, não. 0,7, Primeiro não é para assim. depois dividir por Ó, 2. primeiro você pega o somatório das atividades avaliativas, menos o mínimo entre eles, Isso. divide pelo a quantidade menos um de atividades avaliativas. Isso. Agora eu sei que o que eu penso é um terço, né, na média. Você vai multiplicar isso por um terço. Aí depois você vai somar com 2 terços da média das provas. É Pronto. simples. Pronto. Ou você pode fazer o quê? Tira a média desse daqui, excluindo uma nota, então tira a média e divide por 5, né? Depois soma com essa e divide por 3. É a mesma coisa. Tá no mesmo. Tá? Então é tranquilo. Né? Então falta pouco. A intenção não é complicar, não, a vida de vocês. Né? Vocês têm que sobreviver ao curso. Tá complicado, mas tá levando. Vamos terminar. Tá tranquilo. Imagina se fosse o quê, Vinícius? Não entendi. Nada não. Acho que ele quis dizer, imagina se fosse a intenção complicar. Ok. Não, a vida de vocês é complicada por si só. Vocês complicam a vida de vocês. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre redutibilidade, sobre os reais e sobre os números complexos. Tá? Mas, como sempre, vamos dar só uma lembrada da aula passada. Na aula passada, a gente estava preocupado na irredutibilidade.
em Q, e também a gente olhou irredutibilidade em Z, né? Essa relação aqui. A gente viu que Z ele é um subanel de Q, não é isso? A gente viu. E aí uma coisa que a gente viu é que se você tomar um polinômio, uma das coisas mais importantes aqui da aula passada era isso, né? Se você tomar um polinômio aqui, existe um polinômio em Z em que f de x e g de x estão associados. Certo? Isso a gente viu. E aí os resultados mais importantes que a gente viu, obviamente a gente quer estudar sobre redutibilidade, era que se você tem um... Então a gente foca o nosso trabalho em olhar polinômios aqui, né, devido a essa associatividade. A gente começa a olhar g de x polinômios aqui e discutir se ele é irredutível ou não aqui. Ou aqui mesmo. Então a gente viu que se ele está aqui e g de x é irredutível em Q, então é irredutível em Z. Esse foi um dos teoremas que a gente provou na aula passada. Tá? E a outra era, será que agora, se eu tiver um polinômio em Z, que é irredutível em Z, também é em Q? Isso só era verdade se G era primitivo. Né? Se G, X, primitivo, irredutível em Z, então é irredutível em Z. Tá? Isso a gente viu. Beleza? Então, essa relação QZ é bem distinta, por exemplo, da relação entre Q e R. Tá? Q de X é um subanel de R, que em particular é um subanel de C, né? Vai estudar essa relação aqui hoje. Mas o que acontece aqui é que isso não necessariamente ocorre, né? A gente viu o exemplo, x ao quadrado menos 2 é irredutível em Q e é redutível em R. Tá? Esse cara é redutível em R. Beleza? Acho que era isso que a gente tinha, que eu queria comentar, só para mostrar essa diferença aqui. Só que, lembra, aqui também a gente discutiu, a última coisa que a gente discutiu foi um teorema importante que é o critério de você determinar se é ou não irredutível em Q. Era exatamente o critério de Eisenstein. Foi a última coisa que a gente provou. Então, foram os resultados mais importantes da aula passada. Tá? Determinar a irredutibilidade aqui, determinar raízes de polinômios aqui. Isso era o teorema que a gente viu lá na outra aula, quando a gente começou a falar de polinômio. Um polinômio é irredutível somente se ele não possui raiz dentro daquele corpo. Eu vou até escrever aqui, porque esse resultado a gente vai usar bastante, que foi um teorema lá atrás. F de x é irredutível em f de x com f corpo, se somente se f de x não possui raiz em f. Esse é o... Ele não possui raiz em f. Tá? Beleza. E agora, por que começa a surgir o interesse em estudar esse tipo de relação? Os irredutíveis em R e os irredutíveis em C. Obviamente, a gente está preocupado em
irredutíveis em R. Que o que a gente mais conhece são os conjuntos de números reais. E esse conjunto... Diga, pode falar, Elton. Não, eu ia falar exatamente isso aí. Uhum. A gente está preocupado em encontrar raízes de polinômios reais, né? Mas a gente sabe da existência dos números complexos. Ou seja, mas quando se iniciou o estudo das raízes de polinômio e redutibilidade em R, não se conhecia bem os conjuntos de números complexos. Isso há muito tempo atrás. Beleza? E aí, o que acontece? Só que a gente está querendo classificar os irredutíveis aqui, né? A gente já viu que aqui a gente tem maneiras de identificar, mas será que aqui existem muitos irredutíveis? Ou quem são esses irredutíveis? E será que encontrando irredutível aqui, eu consigo identificar irredutíveis aqui, assim como a gente fez entre Q e Z? Esse tipo de coisa a gente também começa a pensar. Tá? Mas por que C é um cara muito especial na história? Exatamente. Por causa do teorema fundamental da álgebra. A gente não vai provar. Mas a gente vai contar um pouco sobre a história dessa prova aqui, desse teorema. Então, o que é que fala o teorema? Se você tiver um polinômio, né, qualquer polinômio com coeficientes complexos, de grau maior do que zero, que não seja constante, tá? Então, esse polinômio, com certeza, tem uma raiz complexa. Tá? Então, com certeza, esse polinômio tem uma raiz complexa. Beleza? Então, mas, na verdade, originalmente, né? Vou chamar aqui a observação. Originalmente, eu estava preocupado, os matemáticos estavam preocupados com polinômios aqui. E não deixa de estar aqui. Tá? Hoje, o teorema fundamental da álgebra é conhecido dessa forma um pouco mais geral, tomando já polinômios complexos, mas inicialmente ela foi provada para polinômios reais, mas sempre tendo uma raiz complexa. Então, isso que foi provado. Então por que você não vai fazer a prova desse teorema aqui? Porque, além da prova desse teorema envolver outras áreas, quer dizer, existem vários tipos de prova desse teorema. Envolve conteúdo que a gente não abordou aqui no curso, e até o momento da graduação de vocês ainda não viram. Tá? Mas, por exemplo, tem uma quantidade absurda de provas para esse teorema. E também existiu várias tentativas erradas de prova. Uma quantidade muito grande de tentativas, onde sempre tinha um gap ou um erro ali de prova. E foram publicados. Então, para que eu acho interessante contar essa história aqui, porque é o seguinte: às vezes a gente pensa assim, matemática, o cara publica o artigo, publicou lá o teorema dele, então, se publicou, então está extremamente correto. Não necessariamente. Tá? Publicou, tem o seu rigor, mas talvez quem revisou o artigo não percebeu que tinha uma falha que foi vista depois de algum tempo. Então, por exemplo, olha a lista de matemáticos que tentaram fazer prova e tinha erro, para que vocês se sentirem mais confortáveis. Euler, Lagrange, Laplace, D'Alembert e Gauss. Todos esses daí tentaram fazer a prova desse teorema e tinham erro. Publicaram, chegou a publicar e tinha ou gap, né, assim, passos mal justificados, ou tinham erros. Você vê a dimensão. Por mais que seja um teorema que é assim bem conhecido, os matemáticos já achavam que isso era verdade, aquela mesma história de sempre. Mas precisava de uma prova rigorosa. O primeiro a dar uma prova rigorosa desse teorema não foi nenhum desses famosos, foi Argand, eu não sei nem de onde é a nacionalidade dele, mas ele foi o primeiro a dar uma prova mais rigorosa. Assim, Gauss deu outras provas, né? Gauss deu 5, 6 provas distintas para esse teorema. A primeira tentativa dele estava errada, mas depois ele conseguiu fazer outras provas corretas. Tá? Ele fez outras 5 provas corretas? Foi. E coisas envolvendo geometria. Ele fez usando técnicas de geometria diferencial, usando análise. Então ele era um monstro. Assim. Mas esse é o problema. A grande discussão em volta desse teorema é que tem a discussão, né, que é um teorema, eu vou falar aqui, teorema da álgebra,
que não é provada na álgebra. Vou explicar o que é isso. Isso ficou sendo bem discutido durante muito tempo, e as pessoas falaram, como é que o teorema fundamental da álgebra não é provado na álgebra? Porque ela usa as demonstrações mais rigorosas, mais clássicas, né, as mais antigas, usam técnicas de análise. Mais especificamente, usa o teorema. Vou escrever aqui, análise, tá? Usa o teorema do valor intermediário. Isso aqui, por mais que vocês vão ver a prova lá em análise, mas em cálculo vocês já viram, né? O teorema do valor intermediário, de cálculo 1, cálculo A. Então, usa esse teorema. Então, precisa desse teorema para poder você provar o teorema fundamental da álgebra. Então, é uma coisa um pouco meio complicada. Você precisa, pelo menos, da noção, né, de continuidade. E aqui em álgebra, em nenhum momento, a gente falou do que é ser contínuo. Né? Para falar de continuidade, eu preciso falar dos infinitésimos, de epsilon, de delta. Lembra lá? Sim, sim. Então, eu preciso da noção de continuidade para falar do teorema do valor intermediário e utilizar. Tá? Então, esse era o problema das provas. A maioria das provas, as clássicas, né, as provas, todas passavam pelo menos pelo teorema do valor intermediário. A primeira prova que falaram que era puramente algébrica, né, vou botar aqui puramente algébrica, tem provas usando análise com outras técnicas, tá? Mas o teorema do valor intermediário é ponto-chave. Usa só o teorema do valor intermediário e a teoria de Galois. Quer dizer, eu botei entre aspas porque tem outra prova puramente algébrica agora. Tá? Mas usa a teoria de Galois. Tá? Mas você precisa, pelo menos, do teorema do valor intermediário. Isso você precisa. Você precisa dizer que, na verdade, você precisa do seguinte resultado: que todo polinômio de grau ímpar possui uma raiz real. Na verdade, você precisa desse resultado. Mas para provar esse resultado, você precisa do valor intermediário. Ou seja, a fundo não é puramente algébrica. Exatamente. A fundo não é puramente algébrica. Beleza. Ah, mas tem como eu fugir de análise? Tem. Tem uma prova com técnicas topológicas. Por quê? Porque em topologia, pelo menos, eu tenho a noção de continuidade. Então, eu não preciso falar sobre análise real. Eu posso ter só a noção de continuidade para tentar fazer uma prova. Então, tem uma prova algébrica, topológica, tem uma prova da geometria algébrica. Ah, tem uma prova que é essa é interessante, da análise complexa, que é diferente da análise real. E aí você usa o teorema do resíduo. Essa foi a prova. Por exemplo, eu vou contar essa história para vocês. No meu concurso, para entrar como professor, o meu tema foi teorema do resíduo, que é um tema da análise complexa. E como aplicação, eu fiz exatamente a prova do teorema fundamental da álgebra, usando o teorema do resíduo. Então, tem uma prova em análise complexa. Tá? Tem em geometria algébrica numérica aqui, na verdade. Né? Ou seja, um pouco de computação aí, usa análise numérica para fazer. Agora, o que acontece é que em 2016 surge a prova que a gente chama de puramente algébrica. Olha quando surgiu, viu? Em 2016. Aí tem uma discussão ainda hoje sobre essa, vou botar entre aspas de novo, puramente algébrica, porque ela usa, tudo bem, técnicas de álgebra, ela usa
técnicas de ultrafiltro, que não está em análise, não está em nada, mas está, se fosse para encaixar em álgebra universal, algo assim, então, mas está em álgebra, tá? Só que ele usa uma coisa que é os hiperreais. Que é, Nossa, essa demonstração deve ser doideira. Que é o que a gente chama de análise não estándar. Tá? Não usa análise que a gente costuma, mas usa uma análise que não é análise clássica, é análise não estándar. Tá? Então não é puramente algébrica que está usando análise não estándar. Tudo bem, mas você precisa introduzir. Mas aí. Tudo bem, mas aí o que acontece? Eu vi até recentemente uma discussão sobre isso, mas se usa análise não estándar, então está usando algo fora da álgebra. Não necessariamente, porque aí o Terence Tao, né, o tão famoso Terence Tao, ele faz uma construção da análise não estándar puramente algébrica, de uma maneira puramente algébrica. Então existe uma prova. Então agora sim a gente pode dizer que existe uma prova puramente algébrica, mas usa técnicas extremamente avançadas da matemática. Eu vou mostrar aqui, eu vou deixar lá na pasta para quem tiver interesse, tá? Não é simples não, a prova. Mas quem tiver interesse, eu vou deixar disponível o artigo do cara que provou isso. Deixa eu ver se ele abre aqui. Aqui. O artigo é esse aqui, né? Tá? Esse é o artigo. É engraçado que ele ainda coloca no título. Exatamente. Ele coloca no título, mas ele usa técnicas bem avançadas. Isso por quê? Porque o problema do infinitésimo, eu só contar essa história, o problema do infinitésimo, que é a base da análise real, eu consigo adicionar ele nos hiperreais, como se fossem elementos dentro desse conjunto. Então, os infinitésimos agora é um componente é um elemento, digamos assim. Então, eu consigo fazer. Então, a prova está aqui, é um artigo que não é tão largo, tem até discussões sobre essa análise não estándar, é bem legal. Quem quiser, tiver interesse, eu vou deixar lá na pasta que tem as aulas de anéis, eu deixo também. Quem tiver interesse no futuro, deve ser dar uma olhada. Aí pode dar uma estudada, tá bom? Vou deixar disponível lá. Tá certo. Só o Dil vai olhar, você sabe, né? Não vão olhar, mas pelo menos sabe que existe e está lá. Então você pega, guarda. Em algum momento na vida de vocês, se vocês tiverem curiosidade ou tiverem interesse em algum momento, pode dar uma olhada. Pelo menos está lá disponível, vocês podem dar uma olhada. Dá um ótimo tema também para discorrer sobre. Claro, sim. E assim, como é um artigo bem recente, é de 2016, tá bem cru assim as discussões sobre isso. Mas é bem legal. Mas o importante é que tem a prova, né? Eu também sou meio crítico a essa discussão toda, se a prova envolve análise, se não envolve. Então, a demonstração teorema está provado, né? Então você pode utilizar. Tá? Então a gente não vai fazer a prova aqui, mas a gente vai utilizar bastante essa prova, beleza? Sabe o que isso me lembrou? Aqueles tipos de lógica que você ignora uma regra lógica, um fundamento lógico, para tentar provar as coisas só com aquilo. Interessante. Se você chamou a atenção para isso. Então, as provas originais, iniciais, eram não construtivas. Né? Estou falando do ponto de vista lógico. O que é isso? Ela era prova utilizando redução ao absurdo. Tá? Então, você quer provar o quê? A existência de uma raiz, né? Então, você supõe que não tem aquela mesma construção, né? E encontra a contradição. Depois de muito tempo que deram uma prova construtiva.
Uma construtiva que é você construir a raiz, exatamente, de qualquer polinômio, dando exatamente o que seria um algoritmo para você conseguir a raiz, tá? Então, essa é uma prova construtiva. Então, do ponto de vista lógico, como eu estou falando, se eu saísse da lógica clássica que assume provas por redução absurda e fosse para outra que não aceita, eu conseguiria provar esse teorema. Interessante. Bem interessante. Não, se for só falar sobre o teorema fundamental da álgebra, tem conteúdo para fazer uma dissertação de mestrado, com certeza. Sem sombra de dúvida. É muita coisa. Muita coisa. E a sua aplicação, a aplicabilidade desse teorema é absurda. Então, assim, antes, eu estou colocando aqui a definição, que é o seguinte, ó. Antes de falar sobre essa definição. Agora, o que é que a gente tem? Se eu tenho um f, um polinômio, em C de x, então, possui raiz em C. Então, a gente costuma chamar de dizer que C é fechado. Ou algebricamente fechado. Porque qualquer polinômio nele tem raiz nele. Então, essa é a definição de que é um corpo algebricamente fechado. Se você tem qualquer corpo, né, e você tem que todo polinômio sobre esse corpo, um coeficiente sobre esse corpo, de grau maior do que 1, possui raiz nesse corpo, então a gente chama esse corpo de algebricamente fechado. Tá? Então, só lá lembrando a hierarquia, né? Você tem agora o que a gente chama de C-field, que é closed field, né? O corpo fechado. É um corpo. E aí tem domínio euclidiano, domínio de ideais principais, domínio de fatoração única, e tem os domínios. Ficou grande uma hierarquia. E aí agora aqui tem todos os anos. Então, agora, finalmente, a gente chegou no último cara aí da história, que são os corpos fechados, tá? Ou algebricamente fechados. Beleza? Então, esses são os corpos. Um corolário do teorema fundamental da álgebra é esse aí. F de x é um polinômio em C de x. Então, ele é irredutível se somente se o grau dele é 1. Então, ou seja, eu estou caracterizando os irredutíveis de C. Agora eu já sei, todos os irredutíveis de C são os de grau 1. Fora isso, é redutível, eu consigo reduzir. Isso por quê? Por causa do teorema fundamental da álgebra. Vamos ver a prova. Se f de x é irredutível, é irredutível, suponha que ele seja irredutível. Né? Suponha f de x irredutível. Então, o que é que eu sei? F de x ele não pode ser, ele é diferente de uma constante. Pois constantes são invertíveis. Lembra? Então, se ele é invertível, para ser redutível, ele não pode ser invertível. Beleza? Então, ele tem o grau. Então, com certeza, o grau dele é maior ou igual do que 1. Certo? Aí vem, se o grau de f de x ele é maior do que 1, estritamente maior do que 1, a gente vai mostrar que ele não pode acontecer. Tá? Pelo teorema fundamental da álgebra, temos que existe um elemento do número complexo, tal que é raiz. É raiz de f de x. Beleza? Raiz de f de x. Pode falar aí. Ele é redutível, né? Por aquele
teorema que a gente mostrou. Que ela é Exatamente. irredutível se somente se tem raiz. Perfeito. Exatamente. Pronto. Então não vou nem... Eu vou só ia escrever aqui, só a ideia da prova lá, né? Esse cara vai dividir f de x, não é isso? Então f de x Isso. é um múltiplo de x. E como esse cara tem grau, né? Como o grau de f de x é maior do que 1, então o grau de g de x, não é isso? Essa é a prova daquele teorema, inclusive. É maior ou igual do que 1. Portanto, g de x não é invertível. E assim, f de x seria redutível. E aí a gente tem uma contradição. Logo, o grau de f de x obrigatoriamente tem que ser igual. A volta, isso foi a ida, né? A volta é tranquila. A volta é óbvia. Se ele tem grau 1, com certeza ele é redutível. A volta é óbvia. Beleza? Então, em C, os polinômios em C, agora a gente já sabe, né? A irredutibilidade dele lá são só os polinômios de grau 1. Fora isso, né, são redutíveis. Eu sempre consigo reduzir. Então, são bem mais simples. Pode falar, eu. Não, quer dizer que é por isso que C é um conjunto tão especial, né? Porque é difícil encontrar, ou talvez não tenha ninguém fora dele, assim, né? Uhum, exatamente. Exatamente, é a consequência do teorema fundamental da álgebra. E isso acontece para qualquer corpo fechado. Né? A mesma coisa vai acontecer. Porque se qualquer corpo fechado ele satisfaz o teorema fundamental da álgebra para ele, para esse corpo. Então, eu estou dizendo, então, os irredutíveis são sempre os caras que têm grau 1 para corpos algebricamente fechados. Então, é bem tranquilo. Tá? Mas isso, lembra que a gente está procurando irredutibilidade em R, principalmente, né? A gente está entendendo em C e exatamente a gente vai tentar aplicar em R. Se como a gente estudou em Z, para aplicar em Q. Então, a gente está bem interessado. Vocês vão ver lá na lista de exercício. Deixa eu atualizar a lista aqui, ó. Vocês vão ver que eu não peço, por exemplo, irredutibilidade em Z e em C na lista. Em alguns livros vocês vão ver, mas eu não peço. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é uma espécie de... Aqui, ó. Encontrar o produto de irredutíveis em Q. Então, é encontrar as raízes em Q. Raízes racionais. Então, não estou pedindo raiz inteira. E aqui, ó, escreva um dos polinômios como produto irredutível em R. Não em C. Tá? Então, o nosso foco é Q e R, né? São os dois caras mais problemáticos aí da história. É porque C seria fácil também. Exatamente. Por esse colorado. Exatamente. Beleza? Vamos provar um outro lema que de extrema importância para a gente provar caracterizações dos irredutíveis em R. É esse. Antes de provar o lema, vamos provar esse corolário aqui. Eu pensei que vinha lema, mas esse corolário também é bem trivial, né? Então, se você tem um polinômio em C, então existem Z1 até Zn, todos os números complexos, onde eu posso escrever f de x como esse produto aqui. Né? Tá? Um invertível e o resto tudo irredutível. Produto de irredutível. Beleza? Acho que você já deve imaginar como é que faz, né, a prova. Vai usar aquilo que vai ter N raízes, né? Uhum, exatamente. Então, se você tem... você pode usar indução, né? Pode até usar indução, que aí fica simples. Eu não vou fazer a prova, não vou deixar para vocês. Eu faço por indução.
no grau, né? No grau de G. Por quê? De F, desculpa. Porque a ideia é que vai decompor, né? Primeiro vai ter, por exemplo, grau N, aí isso vai ter uma raiz. Aí você vai escrever como uma constante. Exatamente. Quer dizer, não, é o x menos a raiz multiplicado por um polinômio de grau n menos 1. Isso. E aí você vai continuando. Exatamente. Lembra, ó, se o grau de f de x, eu acho que a gente fez isso. Se o grau de f de x é 1, ele é da forma f de x, é ax mais b, né? Com AB complexo e A diferente de zero. Né? Aí a gente viu lá atrás que esse cara tem uma raiz, e eu sei quem é a raiz dele. É só você pegar menos A menos 1B, é raiz. E aí eu consigo escrever f de x como sendo A multiplicado por x menos A menos 1B. Acabou. Consegui escrever. Se ele tem grau 1. Certo? Aí você ponha que para polinômios de grau n, a afirmação é verdadeira. Aí fala exatamente isso que o Eldo comentou aí. Se o grau de f de x é n mais 1, né? Pelo teorema fundamental da álgebra, existe um Z1 pertencendo a complexo raiz de f. Se ele é raiz de f, então eu consigo escrever o f de x como sendo x menos Z1 multiplicado pelo g de x, onde o grau de g de x obrigatoriamente tem que ser n, já que esse cara daqui tem grau 1. Concorda? Aí você aplica a hipótese de indução. Vou chamar aqui de Zn, tá? Zn mais 1. Só para ficar bonitinho aqui escrito. N mais 1. N mais 1. De indução. Existem a Z1 até Zn em C, faz que G de x pode ser escrito como A Z1, desculpa, x menos Z1 até x menos Zn. E aí acabou, né? Então, f de x vai ser escrito como sendo esse cara multiplicado por mais esse. Menos Zn, e aqui aparece o último cara, x menos Zn, mais 1. Acabou. Tranquilo. Tu disse que nem ia fazer, ia deixar de exercício, acabou fazendo. Não aguentei, não. Quando é muito fácil, eu faço. Quando é difícil, eu deixo para vocês. Faz sentido. Tá? Então, a prova é bem simples mesmo, é só o fato de você conseguir escrever dessa forma. Então, a mesma coisa acontece para corpo algebricamente fechado, tá? Isso também acontece. Consegue escrever todo o polinômio não constante como dessa maneira. Extensão de corpos são algebricamente fechados, né? Você pode fazer extensões de corpos até completar, até fechar ele, né? Porque é o seguinte, isso que o Aldo está falando, vocês vão ver mais em teoria de Galois.
Você pega um corpo, você não sabe se ali tem todas as raízes, por exemplo, os reais. Então, você pode pegar o real e adicionar mais um elemento e fechar um corpo. Isso é fazer extensão. Só que o problema é quando você, por exemplo, pega o conjunto dos números reais e você adiciona raiz de -1, isso já é você transformar ele no complexo. Então, a extensão do real, qualquer extensão do real por raiz de -1, extensão única de um elemento só já transforma no complexo. O que não acontece em outros corpos. Né? Então, por exemplo, o Q, você pode estender ele colocando raiz de 2, por exemplo. Mas isso não transforma no corpo dos reais. Então, você pode fazer extensões de corpos, mesmo não transformando em fechado. Sim. Você pode também fechar. E estendendo até fechar. Você pode fazer. Essa é uma técnica de Galois. Você fazer extensões de corpos por elementos que são raízes do polinômio que você quer determinar a raiz. Beleza? Prova simples. Tranquilo, né? E agora sim, vem o lema que vai ajudar a gente na prova, na caracterização dos reais. É um lema que também você já sabe. Acho que vocês já sabiam bastante sobre isso. Eu não sei se vocês já tinham visto a prova. Mas se você tiver um polinômio real, agora você está lá no conjunto dos números reais, tá? E você tem que um número complexo é raiz desse polinômio, então o conjugado desse número complexo também é raiz. Ou seja, se você tem um número complexo A mais BI como raiz desse polinômio, então A menos BI também é raiz do polinômio. É isso aí que Galois usa para mostrar que o polinômio de real ímpar tem raiz real? Aí é o problema, né? Por exemplo, né? Isso era uma das hipóteses, por exemplo, que a gente viu lá para o teorema fundamental da álgebra, né? Para provar. Era esse daqui, né? Eu preciso assumir isso. O polinômio de grau ímpar possui uma raiz real. Só que o problema é que aqui a gente vai ver que esse resultado aqui é uma consequência do teorema fundamental da álgebra. Então, para provar para provar isso sem usar o teorema fundamental da álgebra, eu preciso do teorema do valor intermediário. Então, eu preciso recorrer à análise. Se eu quero provar o teorema fundamental da álgebra. Aqui não, aqui eu consigo provar isso usando o quê? O teorema fundamental da álgebra. Tá? Tá vendo? Eu consigo provar essa coisa aí que é o teorema fundamental da álgebra. Quer dizer... Não, desculpa. Eu falei errado. Isso aqui não tem nada a ver, não. Viu? Não tem nada a ver com isso aqui, não. Era outra coisa. Ter uma raiz real não tem... Isso eu vou provar depois do lema. Não é o lema, né? É uma consequência desse lema. Não, mas foi isso que eu tinha perguntado. Se usava esse lema para provar aquilo. Isso. É uma consequência do lema. Usando isso, mas você precisa do teorema fundamental da álgebra. Tá? Agora sim. Verdade. Não é que é o lema. O que a gente vai ver daqui a pouco usando o teorema fundamental da álgebra também. Tá? Beleza? Vamos lá provar isso aqui. Como é que eu provo? Aí, observe, eu não lembro se tem uma outra prova. Em análise, com certeza tem uma prova para esse lema também. Mas, aqui a gente vai fazer uma prova algébrica, que é o seguinte. A função que você vai pegar um número complexo e vai levar no seu conjugado, pega Z e leva em Z barra, tá? É um homomorfismo de anéis. É um homomorfismo de anéis. Tá? Lembra, o conjugado é pegar o A menos BI, tá? Vamos fazer isso. Então, a prova é simples, de que ele é um homomorfismo. Se você pegar, sejam Z' dos números complexos, tá? Então, eu vou escrever, tá? Z é da forma A mais BI, e Z' é da forma C mais DI, tá? Então, se eu pegar alfa de A mais BI, somado
com C mais DI, a soma desses caras vai dar o quê? A mais C, a parte real, e a parte imaginária vai ficar B mais D. I. Concorda? Pela definição do alfa, é tomar o conjugado, ou seja, A mais C menos B mais D. I. Aí, aplicar a distributiva é simples, viu? Vai ficar A menos BI mais C menos DI. Isso aqui nada mais é do que o alfa de A mais BI mais alfa C mais DI. Para a multiplicação, análogo. Então, vou deixar isso aqui, ó, alfa de A mais BI multiplicado por C mais DI igual a alfa de A mais BI alfa de C mais DI. Exercício. Prova disso aqui, exercício. É fácil. Então, de fato, é um homomorfismo entre esse anel, tá? E aí a gente utiliza exatamente isso. Eu quero mostrar que A menos BI é raiz de f de x. Como é que eu faço? Eu tenho que calcular f. Deixa eu só tomar a cara de f de x aqui, né? Que é a nx elevado a n mais a1x mais a 0. Então, eu vou mostrar isso. Ó. F de A menos BI. Isso aqui é quem? É a n. A menos BI elevado a n. Vou calcular mesmo. Né? A menos BI elevado a n. A 0. Beleza? Ou seja, o que é que eu estou fazendo, né? Se esse cara é meu Z, na verdade eu estou fazendo isso, né? A Z barra elevado a N mais A1 Z barra, que é o conjugado, mais a 0. Beleza? Só que é homomorfismo. Se é homomorfismo, você concorda que eu posso pegar... É a mesma coisa de escrever A Z elevado a N mais A1Z mais a 0 barra, por ser homomorfismo. Então, ele, né, ele preserva a soma e o produto. Não é isso? Eu acho que é mais fácil enxergar daqui para cá. Né? Daqui para cá. E é igual. Você está pegando esse cara daqui, é a mesma coisa do alfa disso aqui. Mas o alfa disso aqui é o alfa de A. Só que A, como é real... Vamos lá, vou escrever devagar. Talvez não fica complicado. Então, aqui é a mesma coisa de A, alfa de Z elevado a N, mais A1, alfa de Z, mais a 0. Só que os A's aqui, né? A N, desculpa, a N, a 0 até a N são reais. Concorda? Eu estou com um polinômio real. Então, como ele é polinômio real, esse homomorfismo não faz nada. O conjugado é pegar o conjugado. Só que se eu não tenho uma parte imaginária, então ele leva A em A. Ele leva a N a N. Então, esse cara daqui é o próprio alfa de AN. Alfa de Z elevado a N. Acho que agora vai ficar mais claro. Né? Alfa de A1, alfa de Z, mais alfa de A0. Porque são todos reais. Aí, agora sim. Esse cara daqui é a mesma coisa do alfa de AN, Z elevado a N, que é homomorfismo. Você vai usar o fato de que tem que levar no zero, né? Aí. Isso, exatamente. Né? Só que Z já era raiz. Sim, Z era raiz. Então, esse cara daqui é 0. Isso aqui é alfa de 0. Só que alfa de 0, neutro vai no neutro do homomorfismo. Esse cara é 0. Beleza? Ficou claro, hein? Sim, ficou. Então, aí essa prova é algébrica, né? Então, por quê? Você usa o fato de ser homomorfismo de anel para poder fazer a prova. Então, agora, o que a gente sabe? Ó, se um polinômio real tem uma raiz complexa, então, com certeza, ele tem a outra raiz complexa.
distinta. Né? Quer dizer, uma raiz puramente complexa, então ele tem outra raiz puramente complexa, que é o conjugado que aí vai ser distinto. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Então agora a gente já tem os ingredientes suficientes para poder fazer a prova a classificação dos irredutíveis em R. Então, quem são os irredutíveis em R? São exatamente os polinômios de grau 1 ou os polinômios de grau 2 que não possuem raiz real. Ou seja, que b ao quadrado é menor do que 4ac. Tá? Isso aqui é uma consequência de Bhaskara, né? Na hora que você vai fazer a conta lá de Bhaskara. Beleza? Então, os irredutíveis em R são sempre esses. Então, por isso que você lá em cálculo, pela cálculo 1 ou cálculo 2, né, integrais, vai calcular integral por frações parciais, você, ou quando você decompõe irredutível, ou é um de grau 1, ou é um de grau 2. Sempre. Nunca você consegue. De grau 3 você já consegue reduzir. Se tem um polinômio de grau 3, grau 4, você consegue reduzir para grau 1 ou grau 2. Beleza? Então vamos fazer a prova. Vamos fazer a prova desse cara. Vamos fazer a prova até aqui. Né? Vamos lá, a ida, né? Seja f de x um polinômio em R irredutível. Então, se ele é redutível, então, com certeza, o grau desse cara, ele, com certeza, é maior do que zero. Ele não pode ser uma constante. Certo? Porque se for uma constante, ele é invertível. Então, a gente já argumentou aqui várias vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Suponha, eu vou mostrar que o grau dele tem que ser 1 ou 2 naquela condição. Tá? Então, suponha, inicialmente, que o grau de f de x seja maior do que 2, estritamente maior do que 2. Eu vou mostrar que isso não pode acontecer. Tá? Aí a gente usa o teorema fundamental da álgebra. Teorema fundamental da álgebra. Tá? Existe um elemento em C, porque esse cara, por mais que seja um polinômio em R, é um polinômio em C em particular. Né? Então existe um cara em C, raiz de f de x. Ele tem uma raiz. Aí o que acontece? Ó? Como como f de x é irredutível, vou colocar aqui, irredutível em R de x, tá? Não em C. Ele é um irredutível em R. Então, Z não pode ser real. Concorda? Porque se ele fosse um número real, eu ia poder reduzir. Sim, sim. Certo? Ele não pode ser real. Então, se ele não pode ser real, pelo lema anterior, logo, pelo lema anterior, Z barra, que é o conjugado, ele é diferente de Z e é raiz de f de x. Também ele é raiz de f de x. E são distintos. Beleza? Vamos lá. Vou considerar que Z é A mais BI. Né? E Z barra vai ser o seu conjugado é A menos BI. Beleza? Então, se esses dois caras são raízes, então x menos Z
divide f de x, isso olhando como polinômio complexo, tá? E x menos e barra também divide f de x. Logo, o produto entre esses dois polinômios também divide. Concorda? Sim, sim. Só que o que acontece com o produto entre esses dois polinômios aqui? Né? X menos z, vou colocar x menos e barra. Isso aqui é exatamente x menos a mais bi vezes x menos a menos bi. Isso aqui, ó, vai dar exatamente quem? Esse produto. X ao quadrado, né? Deixa eu ver aqui. Menos. Vou fazer a conta aqui. Menos 2ax, se eu não me engano, né? Peraí. Aí aqui vai aparecer menos bx mais bx. E no final dá, acho que é mais b ao quadrado. Concorda com isso aí? Se eu não fiz a conta errada aqui. Dá mais, ainda dá menos. É isso aqui mesmo. Ou seja, ó, elimina aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2ax mais b ao quadrado. Ou seja, esse polinômio aqui, ó, se a e b do número complexo, né? A, b, são números reais não nulos. Tá? Então, esse cara daqui é um polinômio complexo, real. Ou seja, o produto desses dois polinômios complexos, né, é um polinômio real. Concorda? Sim. Beleza? Aí, o que acontece? Isso aqui eu sei que ele divide nos complexos. Tá? Eu não sei ainda no real. Mas eu posso usar o algoritmo da divisão em R. Temos o quê? Eu posso escrever o f de x como sendo x, vou logo x menos e, vou colocar assim, x menos e barra, vai ter um g de x mais um r de x com r de x igual a zero ou o grau de r de x menor do que 2, que é o grau desse cara daqui. Concorda? Eu estou aplicando o algoritmo ali. Beleza? Só que, se eu estou aplicando o algoritmo da divisão em R de x, e R de x é um subconjunto, é um subanel de C, e em C, esse R de x teria que ser nulo, então eu tenho a unicidade do algoritmo, né? Unicidade do algoritmo em C, a gente tem que ter R de x igual a zero. Vocês entenderam esse passo aí, gente? Isso aí talvez complica um pouco. Por quê? O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o polinômio f de x e vou tentar dividir por esse polinômio aqui, que eu sei que, de novo, está em R de x. Beleza. Então, eu posso dividir aqui. Aqui, ele satisfaz o algoritmo da divisão, então ele deveria ter um resto. Mas se ele satisfaz o algoritmo da divisão aqui, em particular, esse daqui é uma decomposição aqui também em C. Que em C, eu sei que esse cara divide esse cara daqui. Então, o R de x teria obrigatoriamente que ser zero pela unicidade do algoritmo da divisão. Entenderam o passo? Beleza.
Então, como esse cara daqui é zero, né? Porque inicialmente esse cara daqui poderia não ser um polinômio de R. Mas aí eu vou para dentro de R, uso o algoritmo de divisão, olho ele como em C e aplico a unicidade. Então, esse cara está aqui. Então, agora eu encontrei exatamente um G de X em R. Tá? Aí, o que é que eu tenho? Assim, G de X é um polinômio de R. Eu usei o algoritmo de divisão em R. E o grau de G de X teria que ser o quê? Né? Como esse cara aqui eu estou supondo que é estritamente maior do que 2, então esse cara daqui é maior ou igual do que 1. Então eu teria uma contradição, porque eu estaria decompondo esse cara em produto de dois polinômios reais, que é esse daqui é um polinômio real, e esse daqui, onde nenhum é invertível. Eu tenho uma contradição, pois f de x é irredutível. Beleza? É irredutível. Então, a minha opção, a minha suposição era que esse cara daqui tinha grau estritamente maior do que 2, e aí a gente viu que não pode. Logo, o grau de f de x é igual a 1, ou o grau de f de x é igual a 2 e não possui, nesse caso 2, né, e não possui raiz real. Né? Então, mas para um polinômio de grau... Desculpa, grau 0 não, grau 2. Foi errado. Mas para um polinômio de grau 2 não possui raiz real, é o mesmo de dizer que b ao quadrado é menor do que 4ac. Ou seja, deixa eu escrever melhor, né? Ou seja, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, e b ao quadrado é menor do que 4ac. Concordam aí? Sim. Eu preciso que ele não tenha raiz real. Porque se ele é redutível, se ele tivesse raiz real, usava aquele teorema lá atrás, que aí eu poderia decompor esse cara daqui em dois irredutíveis. Lembra? Como ele não tem raiz real, é a mesma coisa, é equivalente a dizer isso aqui, né? Para um polinômio de grau 2. Beleza? A volta é tranquila, né? A volta. Se o grau de f de x é 1, então acabou, né? F de x já é irredutível. Teorema lá que a gente viu lá na primeira aula, quando a gente já estava falando de polinômios, de redutibilidade de polinômios gerais. Agora, se o grau de f de x é 2 e b ao quadrado é menor do que 4ac, tá? A volta, né? Então, f de x não possui raiz real, e, portanto, aquela caracterização que a gente viu lá atrás é irredutível. Então, acabou. Então, agora a gente caracterizou exatamente quem são os irredutíveis de R. Tá? Ou ele tem grau 1, ou ele tem grau 2 satisfazendo essa condição. Sempre. Beleza? Beleza. Aí lembra, mas isso é útil onde? Sei lá, mais na frente. Por que é interessante encontrar irredutíveis? Porque irredutíveis são primos. E são primos, nesse anel em particular, ele gera todos os ideais primos. O ideal principal é um domínio ideal principal, então todo ideal é gerado por um elemento, e os ideais primos são exatamente quem? Aqueles que têm gerado por irredutíveis.
Então, conhecer irredutíveis, você consegue conhecer todos os ideais primos do anel. Conhecendo todos os ideais primos, aí vai para outro campo, aí você consegue entender qual é a topologia de Zariski, e vai aplicando coisas desse tipo. Então, tem aplicações dessas coisas aí, são diversas na álgebra e em outras áreas. Né? São diversas. Beleza? E aí, uma consequência que era exatamente aquilo que a gente tinha discutido, que eu estava comentando, que era o lema e que não era, é exatamente esse corolário aqui. Se f de x tem grau ímpar, então f de x possui raiz real. Observe que a gente utilizou o teorema fundamental da álgebra para provar esse teorema. Né? Usou ele aqui. Cadê? A gente aplicou. Então, aquilo que eu tinha comentado, né, que a pessoa que fez a prova usando o teorema de Galois, teoria de Galois, usando essa hipótese, né, ele precisa provar essa hipótese. Mas para provar essa hipótese, aí precisa ir para análise, se não quiser usar o teorema fundamental da álgebra. Mas eu consigo provar esse resultado aí agora. Agora eu consigo. Tá? E como é que eu faço a prova desse cara aí? A prova é assim. A gente vai usar aquele lema. A gente vai usar o teorema anterior, na verdade. Por quê? O lema foi para provar, então, consequentemente, está usando o lema. Né? Mas como é que a gente faz? Aqui a gente vai precisar utilizar outra coisa, que é o seguinte. R de x é um domínio de fatoração única. Ou seja, né? O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? F de x pode ser escrito como produto de irredutíveis. Ele é produto de vários irredutíveis. Só que a gente acabou de provar que os irredutíveis, ou ele tem grau 1, ou ele tem grau 2. Né? Então, eu vou escrever aqui. Ó. F de x pode ser escrito como G1 de x, né? Até Gn de x. Tá? Com o grau de Gi de x é 1 ou 2. Beleza? Como o grau de f de x é ímpar, vocês concordam que pelo menos um desses caras aqui vão ter grau 1? Pelo menos um? Porque se todos tivessem grau 2, o grau desse cara daqui seria o quê? A soma dos graus de cada um. E seria um número par. Tá? Logo, existe e tal que o grau de G de I de X é 1. Tá? E aí, o G I de X tem a forma AX mais B com AB real e A diferente de zero. E aí a gente já viu que esse cara daqui tem uma raiz, né? Quem é a raiz desse cara daqui? É o menos A vezes B. Quer dizer, o menos A menos 1. Exatamente. Raiz menos A menos 1, B. Né? Ele possui uma raiz aí. Então pronto, se ele possui uma raiz aqui real, esse cara daqui possui raiz real. Beleza? Beleza. Vou escrever isso. Só terminando aqui. Logo, menos A menos 1B é raiz real de f de x. E aí acabou. Ele tem pelo menos uma raiz real. Beleza? Isso é muito útil. Esse teorema, por mais que fale assim, não, é bem
bem simples. Claro que isso acontecia, né? Muito útil. Pode acreditar. Principalmente, por exemplo, em álgebra linear 2, vocês vão ver lá o polinômio característico. E aí, para determinar as raízes de polinômio característico, você precisa ver exatamente o grau do polinômio. Se o polinômio tem grau 3, você já sabe que pelo menos tem uma raiz real, e as outras duas podem ser complexas ou não. E tudo, essa análise de polinômio característico tem uma extrema importância no encontrar autovalores, que vocês vão ver em álgebra linear, e tem extrema importância em soluções de equações diferenciais. Análise qualitativa de soluções de equações diferenciais. Ou seja, você consegue agora identificar curvas de soluções de equações diferenciais. Ou seja, para onde determinada solução está indo. Olha a aplicabilidade dessas coisas. Pode ser que no início fique tudo obscuro, vocês não conseguem ver as conexões, mas vão seguindo na formação, vocês vão começar a perceber essas coisas. Para encontrar alto valor, estou com um sistema de equações diferenciais. Aí, para encontrar a solução, eu preciso encontrar alto valor. Para encontrar os autovalores, eu preciso do polinômio característico. O polinômio característico entrou aqui. Beleza? Então, a coisa não é desconexa. As aplicações, muitas vezes, pode ser difícil de enxergar de imediato, mas existem. Sim, sim. Vamos ver um exemplozinho aqui, só para a gente terminar. Terminar cedo. Um exemplo só para a gente fazer uma conta. Eu estou com um f de x igual ao polinômio, por exemplo, polinômio de grau 3. Por exemplo, 91. E aí, por alguma razão, eu identifiquei uma raiz complexa. Esse cara daqui é raiz. Esse cara é uma raiz de f de x. Pode fazer a conta aí. Se ele é raiz de f de x, então a gente já sabe que o seu conjugado também é. Então, como é que eu identifico a raiz real agora? Se eu conheço uma complexa. Se eu fizer z barra, quer dizer, desculpa, não é z barra, né? X menos z multiplicado por x menos z barra, a gente já viu que esse produto aqui é um polinômio real. Né? Ele está em R de x e possui grau 2. Não é isso? Como ele possui grau 2, eu posso fazer a divisão desse polinômio. Então, eu posso escrever f de x como sendo x menos z barra, e vai aparecer aqui um g de x. E possui grau 1. Grau de f de x, g de x, é 1. E sendo grau 1, eu consigo encontrar qual é a raiz. Então, eu encontrei a raiz real de f. E possui raiz real. Portanto, o que é que eu estou fazendo aqui? Esta é a raiz real de f de x. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando os passos de como você vai descobrir uma raiz real do polinômio f de x conhecendo uma raiz complexa. Beleza? E chegando nesse ponto aqui, você identifica, né? Aqui está o polinômio de grau 2 irredutível, e esse daqui é um polinômio de grau 1 irredutível. Então, você conseguiu decompor esse polinômio como produto de dois polinômios irredutíveis. Por que eu estou dando esse roteirinho aqui nesse exemplo? Porque são exatamente os exercícios aqui. Por exemplo, o exercício 78. Escreva cada um dos polinômios como produto de irredutíveis. Tá, esse daqui, ó, 77. Eu estou dando uma raiz complexa, tá vendo? Aqui. Eu estou dando uma raiz.
Eu estou pedindo para vocês identificarem as outras e escrever como redutivo. Aqui não, é só para encontrar todas as raízes complexas. Então, ficou ridículo, mas tudo bem. Beleza, gente? Beleza? Então é isso, não tem mais o que fazer, não. Gente. Não queria entrar agora com polinômios sobre corpos finitos. Eu vou deixar para a próxima aula. Como a gente tem tempo, a gente faz na próxima aula. E também vai ser rápida, hein? Próxima aula é tranquila. E aí acaba o conteúdo. A gente cobriu toda a ementa do curso. Foi. Chorando e se arrastando pelo chão? Sim, mas completamos. Vocês são exagerados, né? Exagerados o quê, Darlan? Só eu sei que eu tive que chorar. Chorar? Aí é complicado. Meu Deus. São exagerados vocês. Precisa chorar aqui, rapaz. O de filhinho chora e Darlan não vê. Nem quero. Se Que vire. horror! Se vire. Por que apareceu isso aqui? Olha para aí, ó. Eu escrevi no meio da prova. Pronto. Tá bom, gente? Então, se não tem dúvidas, nos vemos na quarta. A gente termina o conteúdo, façam os exercícios e venham com dúvida na sexta, porque sexta-feira eu vou resolver tirar dúvida. Não vou resolver exercício, não, viu? Tentem fazer alguma coisa, pelo menos. Sim, sim. Não. Beleza, professor. Podem escrever presente aí, viu? Só para eu ter um controle. É que nem precisa mais, né? Já sei quem são vocês que estão aqui. Tá bom, gente.